Olá, que bom estarmos juntos mais uma vez pela Bíblia, consolo nas Escrituras. E o nosso texto escolhido hoje é 2 de Samuel, capítulo 22, versículo 31. Está escrito: Este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ele é escudo para todos os que nele confiam. E é nesse texto que eu quero meditar com você hoje. Quando nós falamos em confiança em Deus, é algo que muitas pessoas dizem demonstrar. Eu confio em Deus. Olha, Deus é o meu apoio. Mas será que confiam mesmo? Hoje eu quero falar um pouquinho com você sobre essa questão da confiança e como isso pode ser evidenciado na nossa vida, não apenas em palavras, mas também em ações. Pense, por exemplo, você talvez já seja homem, já seja uma mulher, talvez já está casado, talvez já saiu para a faculdade, não importa. Pense um pouquinho lá atrás, quando você precisava demonstrar a verdadeira confiança nos seus pais, quando você não tinha condições de se manter sozinho, quando você não sabia o que é que lhe esperava lá no seu primeiro dia de aula. Eu me lembro como se fosse hoje, a primeira vez que eu fui para a aula. Era tão criança, naquela ocasião nós começávamos a estudar com 7 anos de idade. Toda essa modernidade que tem hoje não existe. Jardim, pré, nada disso. Naquela ocasião, entrávamos direto no que se chamava o primeiro ano. E eu me lembro que quando fazíamos a matrícula, minha mãe, que estava comigo, muito feliz, porque afinal de contas, o filho vai entrar na escola, e eu era só uma criança de 7 anos. Logo depois da matrícula, vem a lista de material. Fomos ao bazar, comprar a lista de materiais, e ficávamos ali pensando, porque não era só eu, era também meus irmãos, e éramos 6 lá em casa. Cada um com a idade muito próxima um do outro. E ficávamos ali pensando em pegar aquele material, em começar a rabiscar. Não, espera. Tem que aguardar até o dia da aula. Mamãe preparava os cadernos, encapava. Eu me lembro como se fosse hoje. Um plástico xadrez, azul e branco. Éramos meninos. E naquela época, meninos usavam azul. Quando foi o primeiro dia de aula, lá estava eu, para aprender o beabá. Muito feliz, minha mãe havia nos levado à escola, afinal de contas, os horários eram compatíveis. E na hora de sair, lá estava minha mãe, para nos pegar na escola, cuidando de cada um de nós. Que segurança! Com o tempo, você vai ficando mais velho, sua mãe já não precisa mais levar você para a escola. Seu pai já não precisa mais. Hoje as crianças têm as vans escolares que as levam para a escola e as trazem. Às vezes eu fico pensando que um pouco desse cuidado e esse apreço paterno, ele desapareceu por conta da modernidade. Mas o que importa são essas boas lembranças do cuidado e do carinho que mamãe e papai tinham por nós. Claro que dentro da escola,
Eles não tinham nenhum poder sobre nós. Mas, afinal de contas, era necessário nos deixar sozinhos. Isso me faz lembrar também a ilustração acerca do falcão peregrino. Hoje, com os desmatamentos, ele constrói ninhos, muitas vezes, em pontes, em edifícios. Quando ele está no seu habitat natural, ele constrói em penhascos, procurando dar toda a segurança aos seus filhotes. Porém, quando os filhotes nascem e com o passar do tempo eles começam a se desenvolver, eles precisam fazer o seu voo inaugural. No seu habitat natural, próximo aos penhascos e rochedos, normalmente o falcão peregrino sobrevive com toda a tranquilidade. Afinal, o céu é o limite do falcão. Mas quando está nas cidades, nas pontes, nos edifícios, existe uma grande dificuldade para o filhote do falcão fazer o seu voo inaugural. Afinal de contas, são prédios, são carros, são fios de alta tensão, mas ele precisa fazer o seu voo inaugural. A mamãe falcão, quando entende que ele está preparado, simplesmente o atira para que ele possa fazer o seu voo. Ele pode morrer, principalmente dentro das cidades. Mas, se ele não fizer o seu voo inaugural, ele também vai morrer. Entre morrer na inércia e morrer ou sobreviver tentando, o instinto materno faz com que ela entenda que é melhor ele tentar, porque senão os próprios falcões serão extintos se não houver o desenvolvimento. Assim também aconteceu comigo, aconteceu com você. Nós passamos nos preparando, criando penas para o futuro. Ganhamos diplomas, exercemos nossa carreira profissional, buscamos mais oportunidades, criamos investimentos, mas um dia nós precisaremos enfrentar o mundo com a possibilidade do fracasso. Assim como o falcão peregrino. Depois que ele criou todas as suas penas, ele pode fracassar ou pode ser muito bem-sucedido. Recentemente eu ouvi uma história e achei muito interessante, claro, era ficção. O homem havia caído em um alto precipício completamente coberto de neve. Naquela queda, ele desce tentando se agarrar em alguma coisa e consegue se agarrar em um pedaço de corda qual sua mão encontrou em meio à nevasca. Ele segura firmemente naquela corda, afinal de contas a vida dele estava por um fio. Logo, sem enxergar um palmo à sua frente, ele começa a orar. E ele começa a clamar a Deus para que Deus o escutasse. Ele ouviu uma voz no seu coração. Você acredita em mim? E o homem respondeu também internamente. Eu acredito. Afinal de contas, a vida dele estava por um fio. A voz tornou a perguntar para ele. Você confia em mim? E ele disse, sim, sim, eu confio. Por favor, eu preciso de ajuda. Então a voz de Deus soou novamente ao seu coração. Vou providenciar que você seja salvo. Agora faça o que eu estou mandando. Solte-se. O homem continuou seguro. Seus dedos endureceram naquela corda e ele foi encontrado morto a apenas 1 metro do chão.
Você confia em mim? Solte-se. Se você entendeu essa história, é sinal que você agora começa a enxergar acerca da nossa natureza humana, nossos medos, nossos bloqueios e também as nossas dependências. Quem é o seu carcereiro? Qual é a corda no meio da neve que você está agarrado? A família? Os amigos? O grupo religioso que lhe intimida? O trabalho que não mais lhe satisfaz? Não permita que isso mantenha você nessa corda. São muitas vezes os sentimentos de culpa, as cargas financeiras ou as tradições que herdamos que podem nos deter. Se você passar a vida escravizado a essas coisas, você logo vai perceber que se preocupa não com você, mas apenas com a opinião do que os outros pensam. E quantas pessoas vivem desse jeito? Procuram se policiar a cada momento, preocupados com aquilo que os outros vão pensar, agarrados nas suas próprias cordas. Será que meu pai vai pensar isso de mim? Será que os irmãos na igreja irão pensar? Como posso fazer para que as pessoas gostem cada vez mais de mim? O que eu devo fazer para enfrentar essa situação de modo a agradar a outros? Essas cordas que você segura, muitas vezes, conforme eu citei, tornam-se os seus carcereiros. A família, os amigos, a religião, o trabalho. E todos eles passam a você a ideia de que você não vai conseguir ser bem-sucedido diante dos empreendimentos que você está tentando. Isso não deve impedir você de continuar de cabeça firme no seu objetivo. É o seu futuro que está em jogo. E também uma perspectiva mais ampla é o seu crescimento e o seu desenvolvimento. Normalmente eu costumo dizer o seguinte a amigos quando me perguntam sobre situações parecidas. Uma vez eu li em um livro: o único que se preocupará com os seus problemas é você mesmo. Seus problemas muitas vezes servem de combustível. Suas vergonhas servem de combustível. Seus traumas servem de combustível apenas para alimentar daqueles que gostam de falar da vida dos outros. Portanto, lembre-se, amanhã ninguém estará preocupado com o que você fez, o que deixou de fazer. Quando você estiver no túmulo, ninguém nem sequer vai se lembrar que você errou ou acertou. Portanto, livre-se das amarras. Seja você. Viva com bom senso. Viva com bom juízo. Faça a sua parte agora. Solte-se. Mais vale agir sem arrependimento do que se arrepender de não ter feito nada. Giovanni Boccaccio. Essa reflexão, ela tem uma parte baseada no livro de Daniel Carvalho Luz e também no livro de Tom Gygax, Como Vencer o Jogo da Vida. Deus abençoe vocês, espero que você tenha sido consolado nesse dia de hoje pelas Escrituras.